Olá, queridos, graça e paz, glória a Deus por mais esse dia, toda honra seja dada ao Senhor. Hoje nós estamos encerrando mais um livro da Bíblia juntos, meu coração está aqui transbordando, de gratidão a Deus, e que privilégio caminhar com vocês aqui pelo livro de 2 Crônicas, vendo tantas quedas, restaurações, reis que começaram bem, outros que terminaram mal, mas acima de tudo vendo um Deus fiel, paciente, misericordioso em cada geração. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós vamos caminhar por 2 Crônicas, capítulos 34, 35 e 36, os últimos capítulos desse livro. E aqui nós veremos que quando a palavra de Deus é encontrada de verdade, nada permanece igual. Amém? O capítulo 34 começa apresentando Josias. E logo nós percebemos algo impressionante. Josias ele tinha apenas 8 anos quando ele começou a reinar. Um menino, mas mesmo tão jovem, tinha algo diferente nele. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, o seu pai. E em todo esse livro, apenas Ezequias e Josias recebem esse destaque aí tão forte. E que honra! Josias ele revela um compromisso profundo com Deus desde cedo. E aos 16 anos ele começa a buscar o Senhor e aos 20 ele inicia uma grande purificação em Judá. Aqui nenhum profeta estado diretamente nessa fase, embora Jeremias e Sofonias já ministrassem naquele tempo. O seu pai havia sido perverso e praticamente nada sabemos sobre a mãe dele. E ainda assim Josias ele desenvolveu convicções profundas. E isso lembra muito Davi, porque quando Davi era jovem, enfrentando Golias, ele sempre apresentou ali, um coração totalmente decidido por Deus. E então Josias ele começa uma ação radical contra a idolatria. E o texto praticamente, explode ali em verbos de destruição, sobre quebrar, derrubar, cortar, reduzir a pó. São muitos verbos ali mostrando a intensidade do zelo dele. E ali a gente vê que avivamento verdadeiro confronta os ídolos escondidos. E depois disso, Josias decide restaurar o templo, e não apenas o templo, os construtores também restauram as dependências e casa dos obreiros e funcionários da casa de Deus, algo que muitos reis anteriores negligenciaram. E então acontece um dos momentos mais marcantes do livro de Crônicas. Ilquias, o sacerdote, encontra o livro da lei na casa do Senhor. É uma cena forte, linda, aquela palavra que estava esquecida dentro do próprio templo. O culto existia, a estrutura existia, a religião existia, mas a palavra havia sido perdida. E quantas vezes isso ainda acontece hoje? E então o livro é lido diante de Josias e o poder da palavra se torna evidente num coração sensível a Deus. E Josias já buscava o Senhor há anos, já havia destruído altares, iniciado ali reformas, mas ele entende que nada disso apagava o fato de que Judá havia se afastado profundamente de Deus. E quando ele ouve a palavra, ele rasga suas vestes, ele se quebranta, porque a palavra de Deus não apenas consola, a palavra de Deus ela confronta. E então Josias consulta a Ulda, a profetisa, e Deus responde dizendo que o juízo realmente viria sobre Judá. Mas também ele faz um elogio, precioso ao rei. Porque o teu coração se entristeceu, ela diz. Depois Deus sempre olha, primeiro para o coração. E Josias então reúne o povo e faz uma aliança diante do Senhor. Todo o povo concorda, mas existe aqui também um alerta importante. Porque quando um líder é muito forte, ele pode conduzir as pessoas a decisões corretas pela força da sua convicção, enquanto parte do povo ainda não foi verdadeiramente transformada lá no íntimo. Jeremias mais tarde até mostra sobre isso, mostra que muitos concordavam apenas externamente, mas não haviam voltado ao Senhor de todo o coração. E mesmo assim, enquanto Josias viveu, o povo permaneceu seguindo ao Senhor. E o compromisso de Josias com Deus foi extraordinário, parecido com Josué no passado.
Mas infelizmente aparece novamente uma tristeza comum no Antigo Testamento, uma geração que não conseguiu discipular plenamente a próxima. E Josias ele foi um grande rei, mas os seus filhos não seguiram os seus caminhos. Então chegamos ali ao capítulo 35. Josias restaura a celebração da Páscoa e a Bíblia diz que foi a maior celebração desde os dias de Samuel. Nunca houve um rei tão dedicado ao Senhor como Josias. Tudo é organizado com zelo, reverência e com alegria. A palavra voltou ao centro e a adoração também. Mas também, logo mais acontece algo doloroso. O rei Neco do Egito passa pela região para outra guerra e Deus fala por meio dele. E isso é surpreendente porque às vezes Deus fala até para pessoas que nem conhecem plenamente ao Senhor. E isso exige de nós também discernimento espiritual. Mas Josias não escuta. Neco avisa claramente que entrar naquela batalha lhe custaria a vida. Mesmo assim, Josias insiste, vai disfarçado para a guerra e acaba atingido e morre. Esse é o único momento em que vemos Josias claramente desobedecendo a Deus. E o peso de não ouvir ao Senhor numa decisão tão importante pode ser enorme. Josias ele não precisava ter morrido daquela forma. E a sua morte acelerou a queda de Judá. Jeremias lamenta profundamente a morte dele. Ele havia começado seu ministério no final do reinado de Josias e tinha grande apreço por ele. Então chegamos ao último capítulo, capítulo 36, e aqui nós vemos a queda final de Judá. Depois de Josias, nunca mais houve um bom rei. Joacás reina pouquíssimo tempo e faz o que era mal aos olhos do Senhor. Depois vem Joaquim, também endurecido, então aparece Joaquim. Muitos manuscritos falam que ele tinha apenas 18, outros mencionam 8. Mas de qualquer forma impressiona como alguém tão jovem, em apenas cerca de 100 dias de reinado, tenha feito o que era mal diante de Deus. Depois vem Zedequias e a Bíblia mostra algo muito sério sobre ele. Zedequias, ele recusou ouvir a voz, ouvir o profeta Jeremias. A dureza do coração dele ficou evidente. Faltou humildade diante do homem de Deus e, consequentemente, diante do próprio Senhor. O rei, os sacerdotes e o povo mergulharam no pecado. E realmente é difícil entender tamanha cegueira. Porque se rebelar contra a Babilônia já era perigoso, mas se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso era uma loucura enorme. Mas mesmo assim, Deus continua enviando profetas, vez por vez, chamando o povo de volta por causa da sua grande compaixão, uma paciência gloriosa. Mas os profetas são rejeitados, desprezados e maltratados, até que a Bíblia diz algo muito pesado: não houve mais remédio. Então, Babilônia invade Jerusalém, o templo é queimado, os muros são destruídos, os utensílios são levados e o povo é deportado. É uma descrição terrível da queda da nação santa. E o exílio também tinha relação com os anos sabáticos que o povo nunca respeitou. Deus protege até sua terra quando o próprio povo deixa de agir como um mordomo fiel. E é triste. Mas o livro não termina no juízo. Os versículos finais são como algo profético ali, cheio de esperança. Anos depois, Deus move o coração de Ciro, rei da Pérsia, e ele declara: o Senhor me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Que palavras maravilhosas para um povo que estava voltando do exílio. O livro que começou com glória, passou por guerras, avivamentos, idolatrias, restaurações e destruições, termina com esperança, porque Deus ele nunca abandona sua aliança. E no meio de tudo isso, Jesus é revelado para nós. Josias apontava para um rei apaixonado pela palavra e comprometido em conduzir o povo de volta à verdadeira adoração. Mas Jesus, que é o Rei perfeito, aquele que nunca falhou, nunca endureceu o coração, nunca deixou de ouvir o Pai, enquanto os reis humanos caíam, Jesus permanece fiel para sempre. E nós? Será que temos permitido que a palavra de Deus continue viva dentro de nós? Ou ela ficou esquecida no meio da correria e da religiosidade?
No fim fica uma verdade muito forte que quando a palavra volta ao centro, o coração volta junto. E mesmo depois da disciplina, Deus ainda escreve recomeços. Agora a história continua. O povo vai voltar do exílio, Jerusalém precisará ser reconstruída, o templo precisará ser levantado novamente e os corações precisarão voltar para Deus outra vez. E é exatamente aí que começa Esdras. Um novo começo, uma reconstrução, uma nova chance dada pela graça de Deus. Essa é a Bíblia em histórias vivas e que o Senhor nos dê um coração sensível à sua palavra, humilde para obedecer, vigilante para discernir sua voz e perseverante para permanecer fiel até o fim. Amém? Um grande abraço e até amanhã.